Você já percebeu como a insegurança pode sabotar suas decisões, afastar pessoas e minar sua autoconfiança? Agora pense em como seria enfrentar cada desafio com firmeza, sem se abalar por opiniões alheias ou pelas próprias incertezas. Neste vídeo, vamos falar sobre como superar a insegurança de forma profunda e duradoura e desenvolver uma estabilidade emocional inabalável. E me conta, o que vem à sua mente quando pensa em ser emocionalmente inabalável? Escreve aqui nos comentários. Vamos nessa? 1. Enfrente seus medos e haja apesar deles. O medo acompanha a humanidade desde suas origens. Está profundamente enraizado em nosso ser, como um instinto de sobrevivência que nos alertava sobre perigos reais em um mundo imprevisível. Hoje, no entanto, a maioria dos nossos medos não está ligada a ameaças físicas imediatas, mas a temores emocionais, sociais ou internos. O medo da rejeição, do fracasso, da mudança, de não sermos suficientes. Esses temores, embora naturais, se tornam barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar o potencial que carregamos dentro. Não se trata de eliminar o medo, porque o medo nunca desaparece de todo. Pretender viver sem medo seria tão absurdo quanto pretender viver sem respirar. O verdadeiro desafio, o autêntico ato de crescimento, consiste em agir apesar do medo, em não deixar que a presença do temor defina nossas decisões ou nos acorrente a uma existência de resignação e oportunidades perdidas. Cada vez que decidimos mover-nos para a frente, com o coração trêmulo, mas firme no propósito, fazemos um pacto silencioso com a nossa coragem. Os estoicos, mestres na arte da fortaleza interna, ensinaram uma visão particularmente poderosa sobre o medo. Para eles, sentir medo não era sinal de fraqueza, mas de humanidade. O medo, diziam, era simplesmente uma reação, não uma ordem. Era um sinal de que algo importante estava em jogo e, portanto, merecia ser enfrentado com sabedoria. Não se tratava de negar o medo, nem de ter vergonha por senti-lo, mas de reconhecê-lo, compreendê-lo e decidir conscientemente não agir sob seu ditado. Uma das grandes armadilhas do medo é a tendência natural de nossa mente a exagerá-lo. Somos especialistas em imaginar os piores cenários possíveis, em pintar quadros catastróficos do que poderia dar errado. Essa hiperatividade imaginativa, que talvez alguma vez nos salvou em ambientes primitivos, hoje nos prende em prisões mentais. No entanto, a experiência demonstra que a maioria dos medos que antecipamos nunca se materializa como os pensamos. As rejeições não são tão devastadoras, os fracassos não são tão paralisantes, as mudanças não são tão insuperáveis. Nossa mente, em seu afã de nos proteger, torna-se o principal amplificador do medo, que depois acreditamos ser insuperável. Por isso, a ação é o antídoto mais poderoso contra o medo. Quanto mais tempo permanecemos imóveis, remoendo tudo o que poderia dar errado na cabeça, mais o monstro cresce. Mas basta dar um primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar a desinflá-lo. Cada ato de coragem, por insignificante que pareça, é uma declaração de independência frente ao domínio do temor. É como se, ao mover-nos, demonstrássemos à nossa mente que somos maiores que as nossas dúvidas, que temos o poder de escolher nossa direção. Os estoicos também praticavam um exercício mental profundamente útil, chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Tratava-se de imaginar, de forma consciente e serena, os piores cenários possíveis, mas não como uma forma de se torturar, e sim de se preparar emocionalmente. Ao imaginar o pior e aceitar mentalmente sua possibilidade, diminuíam seu poder paralisante. Assim, quando chegava o desafio real, já não os pegava de surpresa, e podiam enfrentá-lo com maior equanimidade. Antecipar não era viver na preocupação, mas se libertar dela ao treinar a mente para a resiliência. Às vezes você se surpreende fazendo pequenas coisas que, se olhar de perto, sabe que não estão te levando a lugar nenhum. Bem, são essas coisas que parecem inofensivas no início, mas que, sem você perceber, vão desgastando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha, mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejar constante que com o tempo perfura a rocha. Mas,
E se esses hábitos forem as rochas da nossa vida diária? Como os eliminamos sem fazer um escândalo disso? Primeiro, é preciso reconhecê-los, e esse é o truque. Não é fácil apontar o que nos incomoda nos outros, mas quando se trata de nós mesmos a coisa muda. Você levanta pela manhã e, sem pensar, pega o celular. Não é para algo importante, claro, só por costume. Como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes que seu cérebro tenha tido a oportunidade de despertar. Um hábito inofensivo, você diria, até que se dá conta de que perdeu 20 minutos da sua manhã imerso em nada, com a cabeça já saturada antes de colocar um pé fora da cama. Esse é só um exemplo. Fazemos isso com tantas coisas. Aquele café extra que você realmente não precisava, aquela conversa que não devia ter tido, aquela série que não está te agregando nada, mas você continua vendo por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem fazer um grande buraco no seu bem-estar. Agora, eliminar esses hábitos é outra história, porque sejamos sinceros, quantas vezes você se prometeu deixar algo e no final acabou fazendo ainda mais? Como quando você diz, a partir de amanhã vou levar a sério, e o amanhã chega e continua sendo mais um dia de desculpas. Aí é onde entra uma lição dos estoicos. Eles, os filósofos da antiga Roma, diziam que as grandes transições não são feitas de repente, mas em pequenos passos, e esses passos são silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa gritar para o mundo que vai mudar, nem sequer tem que fazer um grande gesto, simplesmente comece por observar. A chave está na consciência. Quando detectar que sua mão vai buscar o celular sem razão, pare. Não é necessário que você jogue o celular pela janela, embora certamente seria catártico. Simplesmente deixe-o, faça outra coisa, algo tão simples como respirar fundo e se espreguiçar. Quando sentir que está indo para a sua terceira xícara de café, pergunte-se se realmente precisa dela ou se é só por inércia. Se a resposta for por inércia, deixe a xícara. Às vezes, é tão fácil quanto isso. Deter-se no momento exato, sem drama, sem necessidade de uma mudança monumental. Eliminar os hábitos autodestrutivos não significa que você se transformará em uma pessoa perfeita da noite para o dia. Todos nós temos nossas pequenas batalhas internas e tudo bem. A questão é abordá-las com uma estratégia simples: silêncio e consistência, como uma gota que, em vez de desgastar, lustra pouco a pouco. 2. Aprenda a dizer não. Dizer não. Duas palavras simples que encerram uma das práticas mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras do desenvolvimento pessoal. Aprender a negar-se, a colocar limites, não é um ato de egoísmo como muitas vezes se pensa, e sim um ato de profundo respeito para consigo mesmo. No entanto, a muitos custa levá-lo a cabo. A raiz dessa dificuldade costuma ser uma necessidade quase inconsciente de agradar aos outros, de buscar aprovação externa como se fosse o salva-vidas emocional que os mantivesse à tona. Mas viver tentando agradar é caminhar constantemente contra si mesmo. Cada vez que dizemos sim quando nosso interior grita não, acumulamos uma dívida emocional. Carregamos com o peso de compromissos que não desejamos, de tarefas que nos desgastam, de relacionamentos que não nos nutrem. Essa carga silenciosa vai debilitando a relação mais importante que temos, a relação conosco mesmos. Porque, no fundo, quando aceitamos algo que não queremos, não só estamos decepcionando-nos, estamos enviando a nós mesmos a mensagem de que nossas necessidades, desejos e valores são secundários. E essa é uma traição que acaba por erodir nossa autoestima. O medo da rejeição ou do julgamento é, muitas vezes, o motor oculto que nos impulsiona a agir contra a nossa verdadeira vontade. Não queremos ser vistos como egoístas, ingratos ou difíceis. Tememos perder o afeto, o reconhecimento ou até mesmo o lugar que ocupamos na vida de outros. Assim, nos moldamos para encaixar, para manter a aceitação de quem, talvez, não deveria ter tanto poder sobre nós. Mas, como ensina o estoicismo, viver em harmonia com a própria natureza implica ser coerente consigo mesmo, não com as expectativas alheias. Marco Aurélio dizia claramente: a felicidade está nas pequenas vitórias da alma que permanecem fiéis à sua natureza. E ser fiel a si mesmo, inevitavelmente, requer aprender a dizer não. Não porque se despreze o outro, mas porque se honra a própria voz interior.
Dizer não não é rejeitar os outros, é abraçar a si mesmo. É reconhecer que nossos limites são tão sagrados quanto nossas aspirações. Aceitar compromissos movido pelo medo tem um preço alto. Epicteto advertia: tenha cuidado com o que você aceita, pois acabará fazendo parte disso. Cada vez que cedemos por temor, nos tornamos cúmplices de situações que não representam nosso verdadeiro ser. Nos atamos a dinâmicas e relacionamentos que nos afastam do nosso propósito, que drenam a nossa energia vital. E assim, pouco a pouco, vamos nos desconhecendo, até que um dia já não sabemos se agimos por convicção ou simplesmente por costume de agradar. Dizer não, então, é muito mais que um ato de vontade, é um ato de amor próprio. É a afirmação valente de que nossas necessidades, emoções e prioridades também importam. É um lembrete de que não estamos aqui para cumprir expectativas alheias, mas para viver de maneira autêntica. Colocar limites não é construir muros para isolar-se do mundo, mas erguer portas que se abrem e se fecham de acordo com a nossa escolha consciente. É importante reconhecer que nem todos receberão bem nossos limites. Aqueles que estavam acostumados com a nossa disponibilidade incondicional podem reagir com desconforto, raiva ou até mesmo distância. Isso não é um sinal de que estamos fazendo algo errado, e sim uma prova de que estamos reconfigurando as dinâmicas de nossa vida. As pessoas certas, as que realmente nos valorizam, respeitarão nossos limites. As que não, provavelmente se afastarão, deixando espaço para novas relações mais saudáveis e equilibradas. Você já se deu conta de como de repente vive rodeado de ruído digital? Não falo só dos carros que passam pela rua ou do vizinho que fura a parede, mas desse outro ruído, o que está dentro do seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos, as redes sociais, as notificações intermináveis, as mensagens que não param de chegar. Parece como se tudo estivesse projetado para te distrair, para te manter em um estado constante de alerta. E aí está você, pensando que tem o controle, quando na verdade o caos digital é o que te controla. A verdade é que vivemos em uma era onde o silêncio é um luxo, mas esse luxo não é tão inatingível como você pensa. A primeira coisa que você deveria fazer é entender o que realmente está roubando sua atenção, porque o fato é que há coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. E sim, é possível fazer isso, só que não é tão óbvio. Vou ser honesta. O caos digital não desaparece só porque você fecha um aplicativo. Isso é como tentar apagar um incêndio com um copo de água. O que você precisa é ser radical, como aqueles estoicos que tinham claro que a paz interna é a única coisa que conta. E isso você não consegue se deixando arrastar pelas ondas das notificações. Então, que coisas você deveria eliminar em silêncio da sua vida? Vamos a isso. Redes sociais, sim, eu sei, soa clichê. Mas acredite em mim, quantas mais contas você segue, mais ruído cria. Não estou dizendo que você se desconecte por completo, mas realmente você precisa saber o que a prima de um amigo do amigo da sua irmã fez. Elimine sem piedade tudo o que não te agrega. E se puder, faça uma limpeza digital de vez em quando, como quem arruma seu armário. Tira o que já não serve, o que nunca deveria ter estado lá em primeiro lugar. As notificações. Aqui a coisa fica mais interessante. Por que você permite que seu celular te interrompa a cada 2 minutos? Cada vez que ele vibra, ou você escuta o som de uma mensagem, seu cérebro dá um salto. Isso não só rouba seu tempo, mas também energia mental. Desative todas as notificações que não sejam essenciais. No início você sentirá um pouco de ansiedade, como se estivesse faltando algo, mas depois, quando notar como é bom ter o controle sobre quando e como você revisa seu celular, você me agradecerá. O medo de perder algo, mais conhecido como FOMO. Ah, esse grande vilão moderno. Vivemos com a sensação de que se não estivermos conectados, perdemos algo importante. Mas aqui te dou uma verdade incômoda. O que realmente importa não está na tela, está no que te rodeia, nas pessoas, nos momentos que te passam despercebidos por você estar atento ao último meme viral. Então, elimine esse medo. Solte a necessidade de estar em tudo, porque quanto mais você tenta abarcar, mais perde o que realmente vale a pena. Uma vez que você se desfaz desse ruído desnecessário, algo mágico acontece. Você começa a escutar o que realmente importa. O silêncio digital
É o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas ideias, com suas verdadeiras prioridades. 3. Pratique a autocompaixão e não se castigue. Praticar a autocompaixão é uma das decisões mais transformadoras que uma pessoa pode tomar em seu caminho de desenvolvimento pessoal. Frequentemente, confundimos o progresso com a dureza para conosco mesmos, crendo que a crítica impiedosa é um motor necessário para a superação. No entanto, a realidade é que a autocrítica destrutiva não fortalece. Pelo contrário, enfraquece. Reforçar constantemente nossas inseguranças por meio de julgamentos implacáveis apenas alimenta uma imagem distorcida de nós mesmos, afastando-nos do nosso verdadeiro potencial. Imagine como você trataria um amigo que está passando por um momento difícil. Você gritaria com ele, lembraria todos os seus erros, diria a ele que não é suficiente? Não. O mais provável é que você o escutasse com atenção, lhe oferecesse palavras de alento e lembraria a ele o seu valor e a sua capacidade de seguir em frente. Essa mesma compaixão, essa mesma paciência, é a que precisamos aprender a direcionar para nós mesmos. A autocompaixão não significa ignorar nossas responsabilidades, nem negligenciar nossas áreas de melhoria. Significa acompanhar-nos no processo de crescimento com amabilidade, reconhecendo que o erro não nos define, mas faz parte da experiência humana. Os ensinamentos do estoicismo de mestres como Marco Aurélio e Sêneca nos lembram que o sofrimento, a dúvida e os tropeços são parte inevitável da vida de todos. Não somos uma exceção. Eles, há séculos, nos sussurram que a verdadeira grandeza não reside na ausência de quedas, mas na dignidade com que nos levantamos após elas. Praticar a autocompaixão, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas um ato profundo de sabedoria e força. É entender que ser humanos é lutar, errar e aprender, e que a exigência de perfeição é tão absurda quanto injusta. Quebrar o ciclo vicioso da insegurança começa por questionar essas vozes internas que nos dizem que não somos suficientes. Não são verdades absolutas, são distorções, ecos de experiências passadas, medos herdados, interpretações errôneas que permitimos que se instalem em nossa mente. A autocompaixão nos oferece uma saída. Em vez de nos castigarmos por sentir medo ou cometer erros, nos convida a observar essas emoções com curiosidade e aceitação. Não se trata de render-se a elas, mas de compreendê-las sem nos tornarmos seus prisioneiros. Essa mudança de mentalidade é profunda. Deixa de girar em torno da culpa e do reproche e se concentra no aprendizado e na evolução. Cometer um erro não é uma sentença, é uma oportunidade. E nosso diálogo interno, esse sussurro constante que guia nossas emoções, pode ser nosso pior inimigo ou nosso maior aliado. O desejo de controlar tudo. Alguma vez você já sentiu que, se não tiver o controle absoluto do que acontece ao seu redor, o mundo desmorona? Tranquilo, eu te entendo. Gostamos de pensar que, se organizarmos tudo milimetricamente, se prevenirmos até o menor detalhe, a vida será uma máquina perfeitamente azeitada onde nada falha. Que ideia tão absurda, não? Mas aí estamos nós, presos nesse jogo mental, acreditando que podemos dominar tudo o que nos acontece. É uma armadilha, uma miragem. E o pior é que quanto mais tentamos nos apegar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso eu te pergunto, que tal se deixarmos de lado essa necessidade obsessiva de controle? Você sabe, essa mania de querer que tudo seja como imaginamos. O desejo de controlar tudo não é mais que uma prisão mental, uma que construímos tijolo a tijolo cada vez que pensamos que, se nos esforçarmos o suficiente, as coisas sairão exatamente como planejamos. Mas, sabe de uma coisa? O universo não funciona assim, e a filosofia estoica, essa antiga sabedoria que parece mais vigente do que nunca, nos ensina que a chave não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e nos focarmos no que realmente depende de nós. Pense nisso. Tentamos controlar o tempo, as opiniões dos outros, as reações, os resultados, tudo aquilo que na verdade não depende diretamente de nós. É como se tentássemos deter a maré com as mãos, um absurdo, mas fazemos isso constantemente. E o pior é que, cada vez que algo não sai como esperávamos, nos frustramos, nos irritamos, como se fosse uma espécie de injustiça cósmica.
Que ironia, não é? Imagine que você anda pela vida carregando uma mochila e cada vez que tenta controlar algo que está fora do seu alcance, coloca uma pedra dentro. No início, talvez não te incomode muito, mas com o tempo a mochila vai ficando mais pesada e termina por te esmagar. Não seria melhor se desfazer dessas pedras? Deixar espaço para o que realmente importa, para o que você pode controlar, suas emoções, suas ações, suas decisões. O resto, acredite em mim, temos que aprender a soltar. Por muito tempo, eu ficava obcecado por antecipar tudo o que poderia dar errado na minha vida. Se tinha uma reunião de trabalho, já estava pensando em todas as possíveis perguntas incômodas. Se organizava uma saída com amigos, me preocupava se o lugar não era o adequado ou se algo saísse errado. Era exaustivo. E claro, metade das coisas que me preocupavam jamais aconteciam. No final, percebi que esse esforço por prever tudo não me dava mais controle, mas sim mais ansiedade. Então, pouco a pouco, comecei a soltar, a confiar mais no processo. E o que aconteceu? Que as coisas continuavam acontecendo, às vezes bem, às vezes nem tanto, mas eu me sentia mais leve porque tinha deixado de carregar o que não me correspondia. Aprender a confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. Trata-se de ter a maturidade para aceitar que há coisas que escapam de nossas mãos e que isso está bem. Elimine em silêncio da sua vida essa necessidade de controlar tudo. Deixe espaço para o imprevisto, para a surpresa, para o que está fora de suas mãos. Não é que você vá se jogar no sofá e ver a vida passar. Não, trata-se de liberar peso, de aceitar que há uma parte do caminho que simplesmente não depende de você, e está tudo bem. Aliás, é libertador. Lembre-se, às vezes, soltar é a forma mais poderosa de tomar o controle. Como bem nos diz Marco Aurélio em suas Meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 4. Viva conforme seus próprios valores, não as expectativas dos outros. Viver conforme seus próprios valores e não as expectativas dos outros é uma das decisões mais poderosas e também mais desafiadoras que você pode tomar em sua vida. Desde pequenos, somos bombardeados por mensagens sobre o que deveríamos ser, fazer ou alcançar. A sociedade, a família, os amigos, todos parecem ter uma opinião sobre como deveríamos nos conduzir. No entanto, quando vivemos tentando cumprir essas expectativas externas, gera-se uma profunda desconexão interna. Essa desconexão produz uma sensação constante de insegurança, uma voz em nosso interior que nos sussurra que, apesar de todos os esforços, algo continua faltando. A ansiedade e a insatisfação não nascem de não alcançar metas alheias, mas de trair o que realmente somos. É como caminhar em uma direção contrária ao nosso instinto natural. Cada passo parece pesado, cada decisão forçada. O medo do julgamento se torna uma sombra que distorce nossos próprios valores. Queremos pertencer, queremos ser aceitos, e nesse desejo inconsciente começamos a moldar nossas ações, nossas opiniões, até mesmo nossos sonhos, para ajustá-los ao que outros esperam de nós. O que começa como uma pequena concessão, logo se torna um padrão de vida. E sem nos darmos conta, abandonamos nossos princípios para adotar os dos outros, perdendo de vista quem somos no processo. O estoicismo oferece um ensinamento essencial nesse sentido: a importância de focar em seus próprios princípios como a verdadeira âncora de sua existência. Os estoicos sabiam que não temos controle sobre a opinião dos outros, nem sobre os julgamentos que possam emitir, mas sim sobre nossas ações, nossos pensamentos e nossos valores. Ao colocar o foco no que realmente importa para você, libera uma imensa quantidade de energia emocional. Deixa de lutar por reconhecimento e começa a viver em coerência consigo mesmo, o que, paradoxalmente, te aproxima de uma felicidade mais serena e duradoura. A busca por validação externa é uma armadilha interminável. Não importa o quanto você se esforce, nunca será suficiente para todos. As expectativas das pessoas são voláteis, mudam com seus estados de humor, seus medos e seus interesses. Às vezes, inclusive, são contraditórias. O que agrada a um pode decepcionar a outro. Buscar aprovação externa é como tentar encher um poço sem fundo. Cedo ou tarde você se esgotará e sentirá que perdeu o rumo. Em contrapartida,
Quando você age a partir de uma profunda clareza de valores, encontra um tipo de paz interior que não depende dos aplausos nem das críticas. Ter clareza sobre o que você realmente valoriza na vida age como uma âncora emocional em meio às tempestades externas. Quando você sabe quais são seus princípios fundamentais, é mais difícil que os ventos do julgamento ou as modas sociais te arrastem. Essa clareza te concede direção e força. Cada decisão, cada ação que você toma em alinhamento com seus valores reforça teu senso de identidade e propósito. Você não precisa gritar ao mundo quem você é. Sua vida se torna um testemunho silencioso, mas poderoso, de sua autenticidade. A chave para superar o ressentimento e a ira é a aceitação. Aceitar o que aconteceu não significa que concordamos com isso ou que apoiamos, mas que reconhecemos que não podemos mudar o que já passou. A aceitação é o primeiro passo para a transformação. Quando aceitamos nossas feridas e sofrimentos, podemos aprender com eles e usá-los como catalisadores para nosso crescimento pessoal. A dor tem o potencial de nos ensinar lições valiosas: a resiliência, a paciência, a compaixão. Ao construirmos a partir da aceitação, transformamos nossas experiências dolorosas em degraus em direção a uma versão mais forte e sábia de nós mesmos. O ressentimento oculto nos consome, sem que muitas vezes tenhamos consciência de sua presença. Libertar-nos dele é um ato de coragem e sabedoria, um que nos permite tomar as rédeas de nossa vida e viver em paz com o presente. Ao aprendermos a perdoar, soltar o passado e aceitar nossas emoções, criamos uma base sólida para uma vida mais plena e livre de cargas emocionais desnecessárias. O ressentimento é uma emoção que pode ter efeitos devastadores no corpo. Quando mantemos rancor, o sistema nervoso entra em um estado de alerta constante, gerando tensão muscular crônica, especialmente no pescoço, nas costas e nos ombros. Isso pode levar a contraturas, dores de cabeça e fadiga. Além disso, o ressentimento pode afetar o sistema digestivo, contribuindo para problemas como gastrite, úlceras e síndrome do intestino irritável. A insônia é outro efeito comum do ressentimento prolongado. A mente se mantém ativa, repassando situações dolorosas, impedindo um descanso reparador. Também se tem vinculado o rancor com a hipertensão arterial, já que o corpo produz um excesso de cortisol e adrenalina, o que sobrecarrega o sistema cardiovascular. As emoções reprimidas podem se manifestar em doenças psicossomáticas como dores crônicas, problemas de pele ou fadiga extrema. Para evitar esses efeitos, é fundamental aprender a liberar a tensão física mediante técnicas como a respiração consciente, a meditação e o exercício físico. O ego desempenha um papel fundamental na perpetuação do ressentimento. A necessidade de ter razão e o orgulho impedem que soltemos o rancor. Muitas vezes, nos apegamos a uma versão dos fatos que reforça nossa dor, sem considerar que nossa percepção pode estar enviesada. Aceitar que o dano percebido pode ser uma construção mental é um desafio, mas também uma oportunidade para liberar o sofrimento. Para desativar o ego, é útil praticar a empatia, o perdão e a gratidão. A meditação e a introspecção também ajudam a observar nossas emoções sem nos identificarmos completamente com elas. O rancor dentro da família pode ser transmitido de geração em geração, criando dinâmicas de conflito e distância emocional. Nas relações de casal, o ressentimento surge quando as expectativas não se cumprem e as feridas emocionais não são curadas. Isso pode afetar a intimidade e a confiança. Para curar esses relacionamentos, é necessário fomentar a comunicação assertiva e praticar o perdão. Terapias de casal, cartas de expressão emocional e a busca por momentos de conexão podem ser ferramentas úteis. O ambiente de trabalho também é um espaço onde o ressentimento pode se acumular. A inveja, a competição e a falta de reconhecimento geram frustração e rancor. Isso pode afetar a produtividade e a saúde mental. É importante aprender a gerenciar os conflitos de trabalho de maneira saudável. A assertividade, a negociação e a capacidade de estabelecer limites ajudam a manter um ambiente de trabalho harmonioso. Quando nos definimos por nossas feridas, podemos cair em uma identidade baseada no sofrimento.
O ressentimento pode se transformar em uma parte essencial de nossa personalidade, o que limita nosso crescimento pessoal. Para redefinir nossa identidade sem o peso do passado, é fundamental trabalhar no autoconhecimento e na autocompaixão. 5. Aceite que a insegurança é natural, mas não a deixe definir você. Aceitar que a insegurança é parte de nossa vida não é um sinal de fraqueza, mas de profunda sabedoria. Todos os seres humanos, sem exceção, já sentimos insegurança alguma vez. Desde a criança que duvida se seus pais a amam até o adulto que teme não ser suficiente em seu trabalho ou em seus relacionamentos, a insegurança é uma emoção compartilhada por todos. Não importa quanto sucesso aparente alguém tenha, nem quanto reconhecimento externo receba. Em algum canto de seu ser, também experimenta momentos de dúvida. Essa universalidade deveria lembrar-nos que sentir-nos inseguros não é um defeito pessoal, nem um sinal de incapacidade, mas uma expressão natural de nossa condição humana, de nossa vulnerabilidade diante de um mundo sempre cambiante. O maior erro que podemos cometer diante da insegurança é tentar reprimi-la ou negá-la. Quando rejeitamos o que sentimos, quando nos envergonhamos de nossas dúvidas ou as escondemos sob camadas de arrogância ou indiferença, não fazemos mais do que alimentar a raiz do nosso mal-estar. A insegurança, ignorada ou reprimida, cresce na sombra. Torna-se um peso silencioso que distorce nossas ações, nossos relacionamentos e nossa própria percepção de nós mesmos. Em contrapartida, quando escolhemos aceitá-la conscientemente, quando a observamos sem julgamento, como quem contempla uma nuvem passar no céu, seu poder diminui. A aceitação não a elimina magicamente, mas lhe tira o controle que poderia exercer sobre nossa vida. Compreender que a insegurança é transitória também nos liberta. Nenhuma emoção é eterna, e a insegurança não é a exceção. Embora nos envolva como uma neblina densa que nubla a clareza de nossas decisões, eventualmente passa. Sempre passa. Saber isso nos ajuda a não desesperar em meio ao mal-estar. Ensina-nos a esperar, a respirar profundamente, a lembrar que essa sensação, como todas as demais, é apenas uma onda passageira no vasto oceano de nossa existência. Não podemos evitar que surja a insegurança, mas sim podemos escolher como reagimos a ela. Nossa reação diante dessa emoção é, em última instância, mais determinante do que a própria emoção. É aqui que reside a nossa verdadeira liberdade interior. Podemos escolher não agir a partir do medo, podemos decidir não nos deixar paralisar pelas dúvidas. Podemos, apesar da voz interior que nos sussurra que não somos capazes, dar o próximo passo, apresentar-nos diante do desafio, manter-nos firmes em nossa dignidade. Não se trata de erradicar a insegurança, mas de aprender a caminhar com ela ao nosso lado, sem permitir que ela tome as rédeas da nossa vida. Aceitar a insegurança, no entanto, não equivale a render-se a ela. Reconhecer que existe dentro de nós não significa que devamos ceder aos seus ditados. Pelo contrário, a aceitação consciente nos permite agir a partir da serenidade e não a partir da impulsividade. Oferece-nos a possibilidade de responder em vez de reagir, de escolher caminhos mais alinhados com nossos valores e propósitos mais profundos. É crucial lembrar que não somos nossas emoções. Não somos a insegurança que sentimos em um momento determinado, assim como não somos a tristeza, o medo ou a raiva que nos visita em outros momentos. Nossa identidade real não é definida pelas flutuações de nosso estado emocional, mas pela forma como escolhemos agir diante dessas flutuações. Somos as decisões que tomamos, os valores que encarnamos, a força com que enfrentamos nossas próprias sombras. As expectativas irrealistas. Não sei você, mas eu passei grande parte da minha vida acreditando que devia ser perfeita. Não me pediam explicitamente, mas estava ali, no ar, flutuando entre os comentários bem-intencionados, os olhares de aprovação e essa constante comparação silenciosa com os outros. Cresci com a firme convicção de que alcançar as expectativas dos outros, e pior ainda, as minhas próprias, era sinônimo de sucesso. Que grande mentira! Se você parar para pensar, cumprir expectativas irrealistas é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre esgotado e no final,
Só resta uma poça triste de frustração aos seus pés. O mais curioso é que muitas dessas expectativas sequer são nossas, são construídas por outros. Família, amigos, sociedade e, claro, nós as aceitamos porque em nossa busca por sermos melhores, decidimos que devemos cumpri-las. Quero que você faça um exercício rápido. Quantas vezes você já se sentiu decepcionado por não cumprir algo que, na verdade, você nem queria fazer? E é que colocamos metas tão elevadas que, se falhamos, nos sentimos inúteis. Se não sou o melhor no meu trabalho, o melhor parceiro, o amigo perfeito, o filho exemplar, o que resta de mim? No final, essas expectativas acabam pesando mais que nossas próprias ações. É como ir a uma corrida com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais lentamente, se cansa antes, e mesmo chegando, sente que fez isso arrastando os pés. De que serve? Aí é onde entra a filosofia estoica, que sempre senti que tem uma perspectiva brilhante sobre isso. Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem pode garantir que o universo jogue a seu favor. O que você pode fazer é controlar como reage a isso. A chave, então, está em reduzir a carga. Abaixe essas expectativas que te sufocam. Se você espera menos de si mesmo e dos outros, não é que você se conforme, é que você se liberta. Você não está mais preso a essa pressão constante de cumprir o impossível. Você está simplesmente existindo e avançando. A mágica, é claro, não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo que você jogue todas as suas expectativas pela janela de um dia para o outro. Isso é como limpar um armário cheio de roupa velha. Primeiro você olha qual peça já não te serve, qual você nunca gostou, e vai se desfazendo de uma peça por vez. Às vezes, você tem dificuldade em se desfazer de uma camiseta que acredita que usará algum dia, mas no fundo, você sabe que não vai. Com as expectativas é igual. Comece por eliminar aquelas que não te pertencem, depois revise as suas e pergunte se são realistas. Você não tem que ficar com tudo. Algo que você pode fazer para baixar as expectativas sem drama é mudar a forma como você fala consigo mesmo. Por exemplo, em vez de dizer, devo fazer tudo bem, tente, farei o melhor que puder com o que tenho agora. Parece simples, mas é libertador. Você deixa espaço para o erro, que é humano, e para a possibilidade de melhorar sem essa pressão constante. E claro, um truque infalível é não contar seus planos para todo mundo. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros geram sobre o que você deveria alcançar. Porque no final, essas expectativas externas não são nada mais que isso: barulho. Elimine em silêncio o que não te agrega, e você verá como as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais natural. Soltar as expectativas não é se render, é um ato de sabedoria. Em vez de se focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que você quer e no que pode controlar. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso a fogo, meu amigo. Quanto menos você espera, mais leve você fica. 6. Não busque a perfeição, busque o progresso. Na sociedade atual, a perfeição se tornou uma espécie de Deus moderno. Através das redes sociais, da publicidade e da cultura da imagem, somos constantemente impulsionados a alcançar padrões impossíveis. O corpo perfeito, a vida perfeita, o sucesso perfeito. Celebra-se uma versão cuidadosamente editada da vida, onde o erro, a dúvida e a vulnerabilidade parecem não ter lugar. Essa pressão silenciosa, mas onipresente, vai semeando em muitos um sentimento de insuficiência, uma autocrítica feroz e uma constante sensação de fracasso. Como não se sentir derrotado quando a própria meta é uma ilusão? O problema de buscar a perfeição não reside somente em ser inalcançável, mas em que, na perseguição desse espelho, perdemos o valor do nosso próprio caminho. Cada pequena vitória, cada melhoria, cada lição aprendida é ofuscada pela distância infinita entre nós e esse ideal irreal. Nós nos castigamos por não chegar, nos culpamos por tropeçar, esquecendo que tropeçar é, na verdade, a forma natural como os seres humanos aprendem a caminhar. Diante dessa armadilha moderna, o estoicismo oferece uma saída libertadora. Os antigos estoicos nunca pregaram a perfeição como meta. Sabiam bem que os seres humanos são feitos de erros, contradições e limitações. Para eles, o importante era o progresso. Avançar cada dia um pouco mais na virtude,
no entendimento, no domínio de si mesmo. Não se tratava de alcançar uma pureza impossível, mas de viver de maneira que hoje fôssemos um pouco melhores do que ontem. Marco Aurélio, um dos imperadores mais lembrados por sua sabedoria, nunca se descreveu a si mesmo como um homem perfeito. De fato, em suas meditações, é comum vê-lo reconhecer seus erros, sua impaciência, sua tendência natural à irritabilidade ou à tristeza. E, no entanto, em vez de se castigar, procurava lembrar a si mesmo qual era o propósito: agir com justiça, com temperança, com força. Cada dia era uma nova oportunidade de progredir, não de se tornar um ser sem defeitos. Essa perspectiva transforma radicalmente a maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Quando deixamos de esperar ser perfeitos e nos concentramos em avançar, o medo do fracasso se reduz. Já não se trata de não cair nunca, mas de aprender algo toda vez que caímos. Cada erro deixa de ser uma condenação e se torna um mestre. Cada obstáculo se torna parte do processo, não um sinal de nossa indignidade. Buscar o progresso é abraçar nossa condição humana. É reconhecer que ter limitações, medos e defeitos não nos torna menos valiosos. Somos dignos não porque sejamos perfeitos, mas porque, apesar de nossas imperfeições, escolhemos seguir em frente, continuar crescendo, continuar tentando ser melhores. É nessa escolha diária onde reside a nossa grandeza. Essa atitude não só nos dá força, mas também paz interior. Ao soltar a necessidade de ser perfeito, liberamos uma carga enorme que não estávamos destinados a carregar. Podemos olhar-nos com mais compaixão, aceitando nossas pequenas conquistas, celebrando nossas vitórias silenciosas. Podemos viver de forma mais autêntica, menos preocupados com as aparências e mais centrados na verdade do nosso próprio caminho. No cotidiano, o progresso geralmente não se manifesta em grandes gestos ou mudanças dramáticas. Muitas vezes é algo sutil, um momento em que escolhemos ter paciência em vez de reagir com raiva, uma conversa em que decidimos ouvir mais e falar menos, um erro que reconhecemos sem desculpas e do qual aprendemos uma lição importante. São esses pequenos movimentos quase invisíveis os que juntos moldam nosso caráter. Aceitar que o progresso é um processo contínuo também nos ensina humildade. Sempre haverá algo a melhorar, algo a compreender melhor, algo a cultivar em nós mesmos. Nunca chegamos a um ponto final. E longe de ser motivo de frustração, essa consciência deveria ser fonte de gratidão. Enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de continuar crescendo. O estoicismo nos convida, então, a caminhar com um olhar sereno, a reconhecer nossas quedas sem nos julgarmos com dureza, a valorizar nossas melhorias por menores que sejam, a encontrar satisfação no mero fato de avançar. Viver assim não só é mais realista, mas profundamente mais humano. Em última instância, não somos projetos que devem ser completados, mas seres em movimento, em constante transformação. Nossa tarefa não é chegar a ser perfeitos, mas estar dispostos a aprender, nos adaptar e melhorar, passo a passo, dia após dia. Cada momento de progresso, por menor que seja, é uma vitória sobre a inércia, sobre o medo, sobre a resignação. Não busque ser perfeito, busque ser melhor. Busque ser mais sábio, mais justo, mais paciente, mais autêntico. E quando você olhar para trás, verá que, embora nunca alcançou essa perfeição ilusória, terá construído uma vida rica, profunda e cheia de sentido. E isso, na verdade, é muito mais valioso. 7. Viva no presente. Viver no presente não é simplesmente um conselho da moda, nem uma frase inspiradora para acalmar a ansiedade diária. Para os estoicos, é uma necessidade filosófica profunda, uma prática séria que sustenta toda a arquitetura de uma vida virtuosa. Não se trata de fechar os olhos ao passado ou de negar a existência do futuro. Trata-se de reconhecer que apenas o momento atual é verdadeiramente nosso. Só aqui, neste espaço breve e fugaz que chamamos presente, podemos exercer nossa vontade, aplicar nossa razão e construir nossa vida com consciência. O passado, por mais vívido que seja em nossa memória, é inalterável. Suas marcas estão impressas na terra firme do tempo, além do nosso alcance. Nenhuma quantidade de reflexão, de lamento ou de nostalgia
pode alterar uma única palavra dita ou uma única ação tomada. O futuro, por outro lado, é um território que não nos pertence. É um mar aberto e desconhecido, um conjunto de possibilidades que, embora possamos imaginar, não podemos controlar. Assim, o presente se revela como o único terreno onde somos verdadeiramente donos, o único instante em que a ação é possível e onde nossa consciência tem poder real. Nesse cruzamento sutil entre a ação e a consciência, define-se a nossa existência. Somos seres racionais, dotados da capacidade de escolher e de compreender. Essa faculdade não pode ser exercida no ontem nem no amanhã. Só aqui e agora podemos decidir com clareza, agir com propósito e observar-nos a nós mesmos no ato de viver. Marco Aurélio entendeu isso profundamente e nos deixou uma advertência luminosa. Não deixe sua mente divagar no que pode acontecer amanhã. Você estará enfrentando essa situação, se ela chegar, com a mesma razão que você usa hoje para enfrentar o presente. Não tem sentido lutar contra fantasmas que ainda não existem, nem se acorrentar a fatos que já não têm vida. O peso dessas lutas é uma carga inútil, que rouba nossa energia vital. A insegurança emocional, essa sensação persistente de desamparo ou de ansiedade, nasce quase sempre da incapacidade de permanecer no presente. O passado nos dói, nós o repetimos, nós o ruminamos mentalmente, acreditando que em algum giro impossível poderíamos modificá-lo. O futuro nos aterra, imaginando todos os perigos, as perdas, os fracassos, como se pudessem ser evitados antecipadamente apenas com preocupação. Em ambos os casos, deixamos de viver realmente. Tornamo-nos habitantes de mundos que já não existem ou que ainda não nasceram, e deixamos de tocar com plenitude a única vida que possuímos, a que ocorre agora mesmo. Quando nossa identidade se constrói a partir do passado, corremos o risco de ver-nos a nós mesmos como seres carentes, incompletos, vítimas de feridas antigas que definiram supostamente de maneira irrevogável quem somos. E quando nossa mente se instala no futuro, cultivamos a ansiedade antecipatória, essa preocupação constante que paralisa e debilita nossa capacidade de agir com força e clareza. Assim, a vida nos escapa, não por falta de tempo, mas por falta de presença. A atenção plena, longe de ser uma simples técnica de relaxamento, é para o pensamento estoico uma ferramenta essencial de vida. Significa estar aqui com todos os nossos sentidos despertos, atentos não só ao que fazemos, mas também ao que pensamos e sentimos. Não para julgá-lo ou reprimi-lo, mas para observá-lo, reconhecê-lo e, se necessário, redirecioná-lo com a guia da razão. Estar plenamente no presente não é um ato passivo, é um exercício ativo, uma vigilância constante de nossa alma. Não se trata, por certo, de negar a existência do passado ou do futuro. Ambos são elementos de nossa experiência humana. O passado nos ensina, o futuro nos convida à preparação prudente, mas nenhum deve ocupar o trono de nossa mente. Devemos dar-lhe seu lugar, lembrar o que deve ser lembrado, planejar o que razoavelmente pode ser previsto, mas sempre retornando, repetidamente, a este momento, a esta ação, a esta palavra, a esta respiração. 7. Os pensamentos negativos. Às vezes me pergunto se você já percebeu como os pensamentos negativos podem se infiltrar em sua mente sem fazer muito barulho, como quem não quer nada. E de repente, sem que você perceba, eles estão no comando de tudo que você faz. São como aqueles vizinhos que te visitam sem avisar e depois não vão embora. O pior de tudo é que, frequentemente, você entrega as chaves a eles, não porque quer, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, uma parte do seu dia a dia. Mas, e se eu te disser que você pode trocar a fechadura? Vamos falar claro. Esses pensamentos não são nada mais do que padrões destrutivos que acabam moldando nossas ações. E não da melhor forma, é claro. Com certeza você já se pegou pensando algo como: por que tudo dá errado para mim? Ou nunca vou conseguir. E claro, quando esse tipo de pensamento se repete uma e outra vez, você acaba acreditando nisso. E aquilo em que você acredita, você acaba agindo. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que seus frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos negativos não são necessariamente a realidade, mas parecem tão reais como o chão que você pisa.
Aí é onde entra a filosofia estoica com sua brutal simplicidade. Você não pode controlar o que te acontece, mas pode controlar como você responde. É algo que parece tão simples, mas que na maioria das vezes nos escapa. Você deixa que esses padrões mentais ditem suas emoções e ações quando a verdadeira liberdade está em tomar as rédeas de suas respostas. Mas claro, não é algo que se muda da noite para o dia. A primeira chave está no silêncio. Sim, você leu bem. Eliminar em silêncio esses pensamentos. Não é preciso que você faça um espetáculo para tentar afastá-los da sua vida. Só é questão de começar a reconhecer quando um pensamento negativo aparece, identificá-lo e seguir sem alimentá-lo. Porque quanto mais atenção você presta, mais poder você dá. É como uma mosca no quarto. Se você ficar obcecado em pegá-la, você não faz nada além de agitá-la. Por que não é melhor ignorá-la até que se canse de voar? Outra técnica poderosa é a de questionar esses pensamentos. Cada vez que um pensamento destrutivo te assaltar, pergunte-se: isso é verdade? Será que tudo realmente dá errado para mim? Ou é só uma percepção exagerada? Muitas vezes você perceberá que são ideias infladas que não têm nenhuma base real. E se tiverem algo de verdade, pelo menos você pode começar a pensar em soluções em vez de se revoltar com o problema. E por último, está o desapego. Não falo de você se transformar em um monge no topo de uma montanha, mas sim de começar a tomar distância emocional do que você pensa. Seus pensamentos não são você, e não é porque algo passa pela sua cabeça que deva ficar morando aí. Isso requer prática, mas pouco a pouco você aprenderá a vê-los como o que são: simples nuvens passageiras em um céu que sempre está ali, firme. Os pensamentos negativos são como aquelas pequenas coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. Não precisam de uma grande comoção, só uma mudança de enfoque, paciência e questionamento interno. Porque no final do dia, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como bem diz Brian Tracy, os pensamentos não são fatos, mas se você acredita neles, eles se tornam sua realidade. Os pensamentos negativos são uma parte inevitável da experiência humana, mas entender sua origem nos permite gerenciá-los de maneira mais eficaz. Existem diversas teorias sobre sua procedência, e muitas delas apontam que esses pensamentos podem ser aprendidos na infância, influenciados pela sociedade ou o resultado de experiências pessoais. Desde uma idade precoce, as crianças absorvem os padrões de pensamento de seus pais e cuidadores. Se crescem em um ambiente onde predominam a crítica e o medo, é provável que desenvolvam uma mentalidade orientada para a negatividade. Além disso, a sociedade desempenha um papel crucial. Os meios de comunicação, as redes sociais e as normas culturais podem reforçar a insegurança e o pessimismo. Por outro lado, as experiências pessoais também moldam nosso diálogo interno. Uma série de fracassos ou eventos traumáticos podem gerar uma predisposição a pensar de maneira negativa. Em nível biológico, os neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e o cortisol desempenham um papel fundamental na regulação do estado de ânimo. Quando há um desequilíbrio nessas substâncias químicas, o cérebro tende a gerar padrões de pensamento pessimista. Os pensamentos negativos não só afetam nossa mente, mas também nosso corpo. A ruminação constante pode levar a níveis elevados de estresse, ansiedade e até insônia. Quando a mente está presa em um ciclo de pensamentos negativos, o corpo responde aumentando a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Um excesso de cortisol pode gerar inflamação, debilitar o sistema imunológico e provocar problemas de saúde a longo prazo. Felizmente, existem técnicas cientificamente comprovadas para reduzir o impacto fisiológico desses pensamentos. A respiração profunda ajuda a reduzir a resposta de luta ou fuga, promovendo o relaxamento. A meditação e a atenção plena também demonstraram ser eficazes para acalmar a mente e reduzir os níveis de cortisol. Outras estratégias incluem a prática regular de exercício, que ajuda a equilibrar os neurotransmissores e melhorar o estado de ânimo. Uma mentalidade negativa não só nos afeta individualmente, mas também influencia em nossas relações interpessoais. A profecia autocumprida
É um fenômeno psicológico no qual nossas crenças influenciam em nossas ações e, em consequência, nos resultados que obtemos. Se acreditamos que as pessoas nos rejeitarão, é provável que atuemos de maneira distante, o que pode levar a que os outros se afastem realmente. Além disso, o pessimismo pode gerar conflitos desnecessários, já que uma mentalidade negativa nos torna mais propensos a interpretar as ações dos outros de maneira hostil ou crítica. Para evitar que os pensamentos negativos prejudiquem nossos relacionamentos, é fundamental praticar a empatia, melhorar nossa comunicação e aprender a desafiar nossas crenças limitantes. Ao longo da história, grandes pensadores e líderes enfrentaram pensamentos negativos e desenvolveram estratégias para superá-los. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, acreditava na importância de aceitar a realidade tal como é e focar a mente no que está sob nosso controle. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de Em Busca de Sentido, demonstrou que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a perspectiva e o sentido de propósito podem fazer a diferença. Esses exemplos nos ensinam que a adversidade não determina nossa felicidade, mas a forma como interpretamos os eventos e escolhemos responder a eles. As palavras que usamos podem reforçar padrões mentais negativos sem que percebamos. Expressões como "não posso" ou "sempre acontece o pior comigo" criam uma mentalidade de desesperança e autolimitação. Reformular nossas frases é uma técnica eficaz para mudar a perspectiva. Por exemplo, em vez de dizer "não posso fazer isso", podemos dizer "ainda estou aprendendo a fazer isso". Pequenas mudanças na linguagem podem gerar um impacto positivo em nossa forma de pensar. Para reduzir o impacto dos pensamentos negativos, é útil praticar exercícios específicos que treinem a mente. A escrita terapêutica permite identificar e desafiar pensamentos destrutivos ao plasmá-los no papel e analisá-los a partir de uma perspectiva mais objetiva. A visualização positiva, por outro lado, nos ajuda a treinar o cérebro para focar em soluções e oportunidades em vez de obstáculos. Finalmente, a prática diária da gratidão reforça uma mentalidade mais otimista e equilibrada. O vitimismo é uma armadilha mental que nos mantém presos na queixa e na impotência. Embora reconhecer um problema seja importante, ficar estagnado nele não ajuda. A diferença entre uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa é crucial. Enquanto a mentalidade fixa vê os fracassos como provas de incapacidade, a mentalidade de crescimento os percebe como oportunidades de aprendizado. 8. As relações tóxicas. Há uma frase que eu adoro: "Não há pior cego do que aquele que não quer ver". Com certeza você já ouviu, não é? O curioso é que muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva a nossas próprias relações. Nos acostumamos a lidar com pessoas que, de alguma maneira, nos tiram mais do que nos somam. Sim, falo dessas relações tóxicas que, sem que você perceba, vão te tirando energia pouco a pouco. E o pior é que, às vezes, você se apega a elas como se fossem indispensáveis. Agora não falo só de casais, não. As relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho, e o mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-las, mas aí está você. Tolera em silêncio como se soltar fosse uma ofensa ao mundo. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que cortar laços é um sinal de fraqueza, de ser insensível, como se o simples fato de eliminar alguém da sua vida fosse um ato de maldade, quando na verdade pode ser o maior ato de amor próprio que você pode realizar. Vamos ficar filosóficos por um momento. Os estoicos falavam de como não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar, e isso se aplica também às pessoas que nos rodeiam. Você não pode controlar como os outros agem, mas você pode controlar se quer mantê-los na sua vida ou não. Parece fácil, mas aí vem a parte difícil: fazer isso em silêncio. E não me interprete mal, não se trata de vingança silenciosa, nem de bancar o superior. É simplesmente a decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Em silêncio, pense nisso. Você não precisa fazer um drama para eliminar o que não te serve. Não é preciso anunciar aos quatro ventos que você está se desintoxicando de pessoas. Simplesmente você vai soltando, como quando deixa de regar uma planta que já não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela já não faz parte do seu jardim
E tudo bem. A planta seguirá seu caminho, você o seu, e todos ficam felizes. Já aconteceu de ter gente que, mesmo sendo próxima, te deixa esgotado depois de passar um tempo com ela? Não é que sejam mais pessoas, mas sua energia choca com a sua, e aí é onde entra a chave: detectar esses sinais. Escute seu corpo, sua mente. Se você sente que cada interação com certa pessoa é como uma espécie de maratona emocional, é possível que você esteja em uma relação tóxica, por mais que doa reconhecer isso. E aqui entra a estratégia do silêncio. Pouco a pouco você reduz as interações, deixa de buscar esse contato, se distancia. Não precisa de grandes gestos nem brigas, só deixa de estar disponível. É libertador. Acredite em mim. Não porque você vira as costas para o mundo, mas porque você prioriza seu bem-estar. Às vezes, o amor próprio não é só dizer não em voz alta, mas também dizer basta em silêncio. Então, como você pode identificar essas relações? É simples. Se cada vez que você vê uma mensagem dela você sente um nó no estômago, se sair com elas te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho, se você percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, aí está a resposta. E então, quando você vir claro, começa o processo de eliminação, sem dramas, sem explicações desnecessárias, só segue em frente. Conclusão: não se trata de ser cruel, muito menos trata-se de se respeitar o suficiente para não permitir que sigam te tirando a energia que você poderia usar em pessoas ou atividades que realmente te preencham. No final, a chave está em que você seja honesto consigo mesmo e em que coloque seu bem-estar acima da culpa ou do medo de machucar os outros. Tenha muito claro isso que vou te dizer, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento, você as sente, mas não pode se apegar a elas, você só deve deixá-las passar. 9. A desordem física e mental. Às vezes nos acontece que acordamos e sentimos que o mundo nos pesa um pouquinho mais do que o habitual. Você olha ao seu redor e percebe que não é só um sentimento, é que seu espaço está carregado de coisas, de objetos, de papéis empilhados, roupa jogada na cadeira. E de alguma forma também sua cabeça parece uma gaveta desordenada. Não sei se acontece com você, mas quando meu entorno está uma bagunça, sinto que minha mente segue o mesmo caminho. A desordem física e mental, mesmo que não pareça, estão mais conectadas do que gostaríamos de admitir. Há algo profundamente na desordem, no nosso espaço, que afeta diretamente nossa clareza mental. Os estoicos, por exemplo, falavam da importância de se focar no essencial, de eliminar o supérfluo, e se você parar para pensar, a desordem é justo o contrário disso. É tudo o que é desnecessário que nos distrai e nos tira de nossa calma. O acúmulo de coisas não só ocupa espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto fora de lugar, cada papel que você deveria ter jogado fora há meses, cada coisa que se interpõe no seu caminho, tudo isso não é só material acumulado, é ruído, ruído que vai enchendo a mente de pequenas tarefas pendentes, de preocupações que você nem sequer sabia que tinha. Sabe aquela sensação de querer arrumar algo, mas não saber nem por onde começar? Aí está o truque. Não se trata de arrumar como se tivesse que fazer tudo de uma vez, mas de eliminar em silêncio o que já não serve. O primeiro passo é simples. Observe, olhe ao seu redor e se pergunte: eu realmente preciso de tudo isso? Se você não usa algo há um tempo considerável, é provável que não precise mais, mas não se trata só do material. A desordem mental funciona da mesma maneira. Às vezes acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, pensando que algum dia serão úteis. A realidade é que manter tudo isso só nos pesa. Então, o que fazer? Elimine em silêncio, pouco a pouco. Não precisa fazer um espetáculo disso. Não é preciso que você grite para o mundo. Simplesmente solte, deixe ir o que não te serve, tanto no físico quanto no mental. Às vezes, o silêncio é o ato de rebeldia em um mundo que parece estar cheio de ruído. Se há pessoas na sua vida que te geram mal-estar, se há projetos que já não te motivam, se há pensamentos que só te drenam, desfaça-se deles, sem dramas, sem explicações, sem dar mais voltas do que as necessárias. Só deixe-os ir. Lembre-se que a ordem exterior reflete em muitos casos o interior. Então, se você começar a colocar um pouco de clareza em seu entorno, você verá como, pouco a pouco,
essa clareza também chega à sua mente. Não é mágica, é um processo, como quando você decide limpar uma gaveta e de repente se sente mais leve, porque no final, cada coisa no seu lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta é um passo a mais em direção a uma vida mais leve, mais clara. Os estoicos não se complicavam com o desnecessário. Sabiam que a chave estava em se centrar no importante, no que realmente merece sua atenção. E o que não, eles deixavam passar, assim tão simples. E assim também deveria ser para nós. Viver em um mundo cheio de desordem física e mental é como caminhar em um labirinto sem saída. Mas quando você começa a se desfazer do que não precisa, você descobre que a saída estava sempre ali, só que você não conseguia vê-la por tudo que te sobrava. Se você quer paz mental, comece por ordenar o que te rodeia. Faça isso sem pressa, sem ruído, elimine em silêncio, mas de forma constante, sua mente agradecerá. Como dizia Nelson Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se escuta melhor. Na vida cotidiana, o entorno em que nos desenvolvemos influencia significativamente em nossa produtividade e em nossa capacidade para tomar decisões acertadas. Um espaço desordenado não só afeta a eficiência no trabalho ou nas atividades diárias, mas também impacta diretamente em nossa clareza mental e bem-estar emocional. Embora muitas pessoas considerem que a desordem é só uma questão estética, na verdade, ela tem implicações profundas em nossa mente e comportamento. A desordem pode ser um reflexo de uma mente ansiosa. Quando as pessoas experimentam altos níveis de estresse, podem descuidar da organização de seus espaços, criando um ciclo em que a desordem perpetua a ansiedade. Um ambiente saturado de objetos e elementos fora de lugar incrementa a sensação de falta de controle, gerando um estado constante de tensão. Adotar um enfoque minimalista ajuda a diminuir o estresse ao reduzir o número de elementos que demandam atenção. O ato de organizar e simplificar o espaço pode ser terapêutico, já que proporciona uma sensação de conquista e controle sobre o entorno. Manter um lugar livre fomenta a clareza mental e a tranquilidade emocional. A desordem não se trata só de acúmulo físico, mas também de apego emocional às coisas. Muitas pessoas guardam objetos desnecessários por razões sentimentais, como recordações de experiências passadas ou por medo de se desprender de algo que poderia ser útil no futuro. O medo da escassez e a necessidade de segurança podem nos levar a acumular objetos. Essa tendência pode ser herdada de gerações anteriores ou reforçada pelo consumismo moderno, que promove a aquisição constante de bens. Muitas vezes, o apego aos objetos reflete inseguranças internas. Apegarmos às coisas materiais pode ser uma forma de evitar enfrentar mudanças ou nos desapegarmos de momentos do passado. O estoicismo propõe se centrar no essencial e entender que a felicidade não depende do acúmulo de bens. Praticar a gratidão pelo que já se tem e questionar a verdadeira utilidade dos objetos ajuda a reduzir a necessidade de acumular. A desordem não se limita ao âmbito físico. Na era digital, também enfrentamos um acúmulo excessivo de informação. Caixas de e-mail abarrotadas, arquivos sem classificar e um excesso de conteúdo em redes sociais geram uma sensação de opressão mental. O constante bombardeio de dados dificulta a concentração e a tomada de decisões, afetando a produtividade e o bem-estar. Para combater a desordem, é fundamental implementar métodos práticos e simples. O método KonMari, criado por Marie Kondo, propõe conservar só aqueles objetos que gerem alegria. A regra do um entra, um sai ajuda a manter o equilíbrio ao evitar o acúmulo desnecessário. Hábitos como destinar alguns minutos por dia para organizar, eliminar o desnecessário e manter cada coisa em seu lugar facilitam um entorno mais harmônico. A ausência de ruído físico e mental é fundamental para o bem-estar. O excesso de ruído, seja ambiental ou informativo, dificulta a concentração e o relaxamento, gerando estresse. Reduzir compromissos desnecessários e se cercar de pessoas que agreguem valor melhora a qualidade de vida. Viver em um ambiente ordenado gera sensações de calma e bem-estar. Diversos estudos demonstraram que a organização do entorno
contribui para um melhor estado emocional e maior satisfação pessoal. Eliminar o desnecessário proporciona uma sensação de liberdade e renovação, favorecendo um estado de paz interior. Dezembro. O medo da opinião dos outros. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões da sua vida você tomou só pelo medo do que os outros poderiam pensar? Sim, esse medo que se infiltra debaixo da sua pele, que te impede de ser você mesmo. É como se você vivesse em um palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que, na realidade, nem está prestando atenção em você. Porque sabe de uma coisa? A maioria das vezes as pessoas estão muito ocupadas lidando com suas próprias inseguranças para te julgar, mas mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é um desses parasitas silenciosos que se alimenta dos seus sonhos, gruda nas suas costas, te sussurra ao ouvido quando você pensa em fazer algo diferente ou atrevido. O que os outros vão pensar? E de repente você muda de rumo, adapta sua vida ao que você acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que queremos. É como funciona esse medo. Nos empurra a agradar pessoas que, em muitos casos, não estão nem na nossa lista de contatos frequentes. É como se nossa bússola interna estivesse desajustada e, em vez de seguir o norte que nos marca nossa intuição, seguimos o sul do que dita a sociedade. Você coloca a fantasia que melhor se encaixa com as expectativas do momento, no trabalho, com os amigos, inclusive em redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas. Às vezes, o medo do que vão dizer é mais sutil, se disfarça de prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. São desculpas disfarçadas de sabedoria que, no fundo, escondem o mesmo monstro, o temor ao julgamento alheio. E enquanto isso, os sonhos ficam arquivados à espera de um momento melhor que nunca chega. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos praticar a filosofia estoica. Sabe o que dizem os estoicos? Que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece fácil, mas não é. Requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver para si mesmo, a tomar decisões porque te fazem feliz, não porque cumprem com as expectativas dos outros. A vida é muito curta para ser vivida sob a sombra da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar em silêncio aquelas coisas que não agregam valor à sua vida, aquelas que só estão ali para agradar os outros. Você se sente obrigado a manter certa imagem? Apostou em uma carreira que não te preenche porque era o correto? Desprenda-se dessas cargas, comece por pequenas decisões, dizer não a planos que você não quer, fazer algo que você sempre quis, mas que temia fazer pelo que vão dizer. Cada pequena ação vai te libertando. Não vou te mentir, não é fácil. Há dias em que o peso do julgamento alheio parece grande demais, mas é então que você tem que se lembrar de que, cada vez que você escolhe viver de acordo com o que os outros pensam, você perde um pedaço do que realmente é. 11. As comparações desnecessárias. Às vezes me pergunto por que você tem essa mania de se comparar com os outros. Vamos, não venha com desculpas, todos fazemos isso, mas me diga, você realmente acha que serve para alguma coisa? É como se você estivesse competindo em uma corrida em que os outros nem sequer sabem que estão correndo. E o pior é que provavelmente nem sequer se importam. Enquanto isso, você está aí, na sua cabeça, medindo cada passo, cada tropeço, cada pequeno avanço, mas não o seu, mas o dos outros. Se comparar é como tentar ganhar um concurso de canto, mas usando a voz de outra pessoa, é um absurdo. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a partitura de outro. O problema é que esse hábito aparentemente inofensivo mina pouco a pouco sua autoestima. Você acorda um dia e sente que não é bom o suficiente, não é rápido o suficiente, não é o suficiente o que quer que seja. E tudo isso porque você está muito ocupado olhando para os lados em vez de olhar para a frente. A realidade é que a vida não é uma corrida de velocidade. É mais como uma travessia de barco. Você decide o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se você estiver muito concentrado nos veleiros que passam ao seu lado, a única coisa que você consegue é desviar seu próprio leme. O curioso é que,
Enquanto você observa o barco de outro, provavelmente essa pessoa está fazendo o mesmo com você. Tão absurda é a comparação. Todos olham para os outros, mas ninguém está realmente aproveitando sua própria trajetória. Te dou uma ideia. Deixe de se comparar em silêncio. Faça isso como uma dessas coisas que se eliminam da vida sem fazer barulho. Como quando você joga fora uma camiseta velha que você já não usa. Ninguém tem que saber que você está fazendo isso. Mas você sentirá a mudança. Porque se comparar com outros não é só inútil, é uma forma de traição para consigo mesmo. É dizer ao seu eu interior que ele não é suficiente, que precisa ser outro para valer alguma coisa. Mas se você parar para pensar, essa filosofia não faz sentido. Os estoicos já diziam, a única comparação válida é com você mesmo, com quem você era ontem. Então, o que você faz quando percebe que aquela vozinha dentro de você começa a comparar? A solução não é calá-la, porque a única coisa que você conseguirá é que ela grite mais forte. Em vez disso, escute o que ela diz, mas questione sua lógica. Por que você se compara com essa pessoa em particular? O que te faz sentir inferior? E depois, aqui vem o importante. Lembre-se de tudo o que você conquistou no seu próprio caminho. Tire um momento para refletir sobre suas conquistas, seus pequenos avanços. Você se surpreenderia com o quão fácil é se esquecer de tudo o que você conquistou quando você está constantemente olhando para os outros. Outra estratégia que funciona é praticar a gratidão. Sim, eu sei. Soa como um conselho barato, mas te garanto que tem poder. Agradeça o que você tem, o que você conquistou, o que você é. Porque quando você se concentra no que você tem em vez de no que te falta, ou no que os outros têm, algo muda. De repente, o peso da comparação começa a se dissipar, e você percebe que o único caminho que realmente importa é o seu. No final, a vida é muito curta para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Se comparar, só te distrai do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. E acredite em mim, quando você começa a fazer isso, você percebe o quão libertador isso é. Vou te deixar uma reflexão que me ajudou muito em meus momentos mais difíceis, meu amigo, e é que quando você deixa de se olhar através dos olhos dos outros, você descobre quem realmente você é. A comparação constante com os outros é um fenômeno tão comum em nossa vida diária que, frequentemente, nem sequer percebemos como nos afeta profundamente. Em sua forma mais destrutiva, a comparação não só afeta nossa autoestima, mas pode se transformar em um obstáculo tangível que nos impede de desfrutar do processo de crescimento pessoal. Na era digital, as redes sociais têm amplificado esse ciclo de comparação a níveis massivos. Essas plataformas, projetadas para captar nossa atenção, se baseiam em mostrar o melhor da vida das pessoas. As fotos perfeitas, os momentos ideais, as experiências impressionantes. Tudo parece ser um reflexo de vidas perfeitamente cuidadas e livres de problemas. Mas essa distorção da realidade pode ter efeitos devastadores em nossa percepção de nós mesmos. A constante exposição à vida dos outros, filtrada e polida, pode nos fazer sentir como se estivéssemos perdendo o jogo da vida. É fácil cair na armadilha de pensar que os outros têm uma vida mais bem-sucedida, mais feliz, mais emocionante ou mais perfeita do que a nossa. Mas essa visão superficial ignora os momentos de luta, as imperfeições e as incertezas que todos enfrentamos em nossa vida cotidiana. Ao compararmos nossa realidade crua com as versões idealizadas dos outros, nos prendemos em uma espiral de insatisfação que nunca nos levará à paz interior. Um tipo de comparação ainda mais insidioso é a que fazemos com nosso idealizado eu do futuro. Esse tipo de comparação nos leva a olhar constantemente para onde queremos chegar, em vez de valorizar o que já alcançamos. A ideia de quem queremos ser é uma força poderosa, mas quando se transforma em uma medida constante do que nos falta, pode gerar uma ansiedade insuportável. Em vez de ser uma fonte de motivação, essa comparação pode se transformar em uma ferramenta de autocrítica destrutiva. Nos focamos no que não alcançamos, no que ainda não conquistamos, e isso nos afasta de celebrar o processo. Em vez de ser um estímulo para a melhora pessoal, transforma-se em uma fonte de insegurança. É fundamental reconhecer quando essa comparação já não é útil
e se transforma em uma armadilha que nos impede de avançar com confiança em nosso caminho. Um dos passos mais importantes para nos libertarmos da comparação constante é aprender a nos aceitarmos tal como somos. A autoaceitação não significa nos conformarmos com nossa situação atual ou deixarmos de buscar o crescimento pessoal, mas sim reconhecer e abraçar nossas fortalezas e fraquezas. Esse ato de aceitação nos permite construir uma base sólida sobre a qual podemos trabalhar para melhorar, sem depender da validação externa ou do julgamento dos outros. Ao nos aceitarmos, deixamos de nos ver como algo incompleto que precisa da validação de outros para se sentir valioso. A autoaceitação nos liberta da necessidade de nos compararmos constantemente com a vida dos outros. É um ato de amor próprio que nos permite nos centrarmos em nossa própria evolução e progresso, sem nos distrairmos com as conquistas ou fracassos alheios. É comum pensar que se comparar com os outros pode nos inspirar a melhorar. A ideia de que a competição pode ser um motor para o sucesso é popular, mas a realidade é que essa competição frequentemente se disfarça de ciúme ou insegurança. Em vez de ser uma fonte de motivação saudável, pode gerar uma constante sensação de insuficiência. É possível transformar essa competição em uma fonte positiva de inspiração se mudarmos nossa perspectiva. Em vez de ver os outros como rivais, podemos aprender com suas conquistas e usá-las como exemplos do que é possível alcançar. Celebrar essas vitórias cotidianas não só melhora nossa autoestima, mas nos ajuda a manter uma perspectiva positiva. Em vez de nos focarmos no que nos falta, começamos a nos centrar no que já conquistamos, o que nos permite seguir avançando com motivação e gratidão. Finalmente, uma das formas mais poderosas de nos libertarmos da comparação é redefinir o que significa o sucesso para nós. Frequentemente, nos comparamos com os outros porque não temos uma definição clara do que o sucesso significa para nós mesmos. Sem uma visão clara de nossas próprias metas e valores, é fácil cair na armadilha de medir nosso progresso em função do que os outros fazem. O sucesso pessoal não deve ser medido por parâmetros externos, como a quantidade de seguidores em redes sociais ou o reconhecimento público. O verdadeiro sucesso se encontra em alcançar nossas próprias metas e viver de acordo com nossos próprios valores. Ao estabelecermos nossas próprias definições de sucesso, podemos deixar de nos comparar e começar a desfrutar do processo de crescimento pessoal. Em conclusão, libertar-se do ciclo destrutivo da comparação é um passo crucial para viver uma vida autêntica e plena. Ao nos focarmos em nosso próprio caminho, nos aceitarmos tal como somos e celebrarmos nossas pequenas vitórias, podemos encontrar a paz interior e o verdadeiro sentido do sucesso pessoal. 12. A necessidade de sempre ter razão. Você já se deu conta de que você tem uma mania? Não. Essa necessidade quase obsessiva de sempre ter razão, de ser o espertinho que sabe tudo. É como se cada conversa fosse um campo de batalha, e a vitória de demonstrar que você tem razão fosse uma luta silenciosa, mas implacável. O pior de tudo é que essa guerra que você trava não é com os outros, mas consigo mesmo. Cada vez que você insiste em que é você quem tem a última palavra, é como se tivesse que se convencer de que seu valor depende disso. Você não cansa? Eu, pessoalmente, já estou esgotado. Nos ensinaram a pensar que devemos sempre ter a resposta correta, como se errar fosse uma fraqueza. A sociedade, as redes sociais e até as reuniões familiares nos empurram a pensar que o erro é sinônimo de fracasso. Mas vou te dizer um segredo. Às vezes ter razão é o menos importante nesta vida. A filosofia estoica nos fala precisamente de aceitar o que não podemos controlar. E deixe-me te dizer algo. Você não pode controlar a percepção que os outros têm de você. Essa corrida interminável para demonstrar que você sabe tudo não te levará a lugar nenhum. Só te deixará mais ansioso, mais frustrado e, no final do dia, mais só. Você deveria eliminar em silêncio essa necessidade de ser sempre o mais esperto da sala. De fato, pergunte-se, o que eu ganho ao sempre ter razão? Uma medalha invisível? Não acredito. É como ir carregando uma mala cheia de pedras desnecessárias, e em cada discussão, em cada opinião imposta, você está colocando mais uma pedra. Chega um momento em que o peso é insuportável, e você não entende por que se sente tão esgotado.
A resposta é simples. Você está se desgastando por algo que não tem valor real. Da próxima vez que você sentir essa urgência de demonstrar que tem razão, tente calar, não por resignação, mas por libertação. É como quando você deixa cair uma caneta que você estava segurando por horas. No início você nem percebe que estava com ela na mão, mas quando você solta, que alívio! De repente você sente um descanso que você nem sabia que precisava, pois com a necessidade de ter razão, acontece o mesmo. Quando você solta essa carga, você percebe que na verdade você estava preso em uma guerra que você não queria lutar. E como se solta essa necessidade? A primeira coisa é aceitar que você nem sempre precisa ser o que mais sabe. Não acontece nada por se equivocar, ou mesmo por não ter uma opinião sólida sobre cada tema. Você não está em um concurso de sabedoria. O segundo passo é aprender a escutar, não para refutar, mas para entender. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. O primeiro é uma simples função biológica. O segundo é uma arte que poucos dominam. E acredite em mim, quando você escuta de verdade, você deixa de sentir essa ansiedade de ter que corrigir ou impor seu ponto de vista. 3. A validação externa. Em um mundo hiperconectado, onde a atenção se transformou em uma moeda de troca, a validação externa é uma arma de dois gumes. Frequentemente, as pessoas confundem a aprovação dos outros com o alto valor, caindo em uma armadilha perigosa que afeta a autoestima, a identidade e a liberdade pessoal. Compreender esse fenômeno é fundamental para recuperar o controle sobre nossa própria vida. As redes sociais criaram um cenário onde a validação externa é medida em números, seguidores, likes, comentários. Essa quantificação do reconhecimento gera uma falsa sensação de valor pessoal. Quanto mais engajamento recebe uma publicação, mais aceita se sente a pessoa. Mas o que acontece quando os gostos não chegam? O reforço intermitente dessas plataformas provoca uma dependência emocional similar ao vício. A autoestima flutua de acordo com a resposta dos outros, deixando a pessoa vulnerável à opinião alheia. O preocupante é que muitas vezes esse reconhecimento não tem nada a ver com a autenticidade, mas com o que o algoritmo considera relevante. Para se libertar dessa dependência, é crucial redefinir o conceito de autoaceitação. Em vez de buscar validação no exterior, é preciso cultivar uma autoestima baseada em valores internos e na própria percepção de conquistas e crescimento. Desde a infância, nos ensinam a nos comportarmos de acordo com as expectativas da sociedade. Essa programação mental cria correntes invisíveis que limitam nossas escolhas. Muitos sonhos foram enterrados por medo do julgamento alheio. O que vão dizer é uma gaiola que impede a autoconstrução. As pessoas sacrificam sua autenticidade para se encaixar em moldes impostos. No entanto, viver sob esse esquema é viver pela metade, negando-se a possibilidade de descobrir o próprio potencial. Para romper essas correntes, é necessário questionar a fonte do medo. Realmente importa o que os outros opinam? Na maioria das vezes, as críticas vêm de pessoas que também estão presas em suas próprias inseguranças. Em vez de buscar aprovação externa, é preciso buscar coerência interna. Muitos buscam a validação de familiares, amigos e colegas antes de tomar decisões importantes. No entanto, a inovação e o crescimento pessoal frequentemente implicam caminhos solitários e pouco convencionais. Ser incompreendido pode ser um sinal de que se está avançando em uma direção única. As grandes ideias e as mudanças significativas na história foram, em seu momento, vistas com ceticismo. Aprender a desfrutar do processo de construir um caminho próprio, sem necessidade de explicações nem aprovações, é uma libertação poderosa. Quando se deixa de buscar compreensão nos outros, se ganha confiança na própria visão. Nem todos estão destinados a ver o que você vê. A validação mais importante é a que provém de si mesmo. Nem todas as críticas são iguais. Há comentários que acrescentam perspectiva e ajudam a melhorar, enquanto outros são simples projeções da insegurança alheia. A chave está em desenvolver um filtro consciente. Antes de aceitar uma crítica, pergunte-se: ela provém de alguém com experiência e conhecimento na área? A intenção dela é ajudar ou desmoralizar? Um erro comum é dar o mesmo peso a todas as opiniões. No entanto,
A retroalimentação valiosa geralmente vem de pessoas com autoridade no tema ou daqueles que realmente desejam nosso bem-estar. Aprender a diferenciar a crítica construtiva do ruído externo permite crescer sem comprometer a autoestima. Construir essa independência implica se conhecer profundamente, aceitar as próprias fortalezas e fraquezas e cultivar uma mentalidade resiliente. Em vez de esperar validação externa, é fundamental desenvolver uma relação sólida consigo mesmo. O estoicismo ensina que o maior poder reside na mente. Quando a felicidade não depende da aceitação alheia, se ganha uma fortaleza inabalável. Ser autossuficiente emocionalmente é a chave para viver com autenticidade e liberdade. Ao eliminar a necessidade de validação externa, se abre o caminho para uma vida plena, guiada por princípios internos e não pela flutuante opinião dos outros. A verdadeira paz mental nasce quando alguém deixa de buscar aprovação e começa a viver segundo seu próprio código. A validação externa é um fenômeno onipresente na sociedade e afeta múltiplas facetas da vida, desde a família até a vida profissional e acadêmica. A necessidade de aprovação externa pode ser uma fonte de motivação, mas também um fator limitante se transforma no único critério para medir o valor próprio. No âmbito profissional, a validação externa se apresenta em forma de reconhecimento de trabalho, promoções e avaliações de desempenho. Um empregado que depende excessivamente da validação de seus superiores pode experimentar altos níveis de estresse e ansiedade se não receber o reconhecimento esperado. No entorno acadêmico, as qualificações e a opinião dos docentes costumam se transformar em indicadores de sucesso, o que pode gerar uma obsessão pela excelência em detrimento do aprendizado genuíno. No âmbito familiar, a validação externa se manifesta na necessidade de aprovação de pais e familiares, o que pode influenciar nas decisões pessoais de uma pessoa e afetar sua autenticidade. A validação nos relacionamentos pessoais se baseia em interações diretas e geralmente implica um componente emocional mais profundo. Em vez disso, a validação em redes sociais se fundamenta em métricas superficiais como gostos, comentários e seguidores, o que pode gerar uma percepção distorcida do valor próprio. Enquanto as relações pessoais fomentam o apoio mútuo e a conexão real, as redes sociais podem alimentar a comparação e a dependência da aprovação digital. A sociedade moderna exalta a cultura do sucesso, onde o reconhecimento externo se transforma na principal medida de conquista. Essa mentalidade pode corroer a autoestima ao fazer com que as pessoas meçam seu valor em função de suas conquistas visíveis, em vez de seu desenvolvimento interno. O desejo constante de validação externa pode gerar ansiedade e sensação de insuficiência, já que sempre haverá um padrão mais alto a ser alcançado. O cérebro humano é projetado para responder positivamente à validação externa. Quando uma pessoa recebe aprovação social, o sistema de recompensa do cérebro é ativado, gerando uma sensação de prazer e motivação para repetir o comportamento que levou a essa aprovação. A aprovação social desencadeia a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado com a sensação de prazer e recompensa. Esse mecanismo é similar ao do vício em substâncias, o que explica por que algumas pessoas podem se tornar dependentes da validação externa. A busca constante por aprovação pode se transformar em um ciclo difícil de romper, afetando a saúde mental e o bem-estar emocional. Pesquisas têm demonstrado que a validação digital, especialmente em redes sociais, pode influenciar significativamente na autoestima e no bem-estar psicológico. Estudos têm descoberto que a comparação social em plataformas digitais pode levar a sentimentos de insatisfação e depressão, particularmente em jovens e adolescentes. O viés de conformidade faz com que as pessoas modifiquem seu comportamento para se alinhar com o grupo, mesmo que isso vá contra suas próprias crenças. A pressão social pode ser uma força poderosa que impulsiona a necessidade de validação externa. Steve Jobs, Frida Kahlo e Marie Curie são exemplos de pessoas que desafiaram as expectativas externas e seguiram seu próprio caminho, conseguindo deixar um impacto significativo em suas respectivas áreas. O mindfulness ajuda a desenvolver uma maior consciência de si mesmo e a reduzir a dependência da aprovação externa. Praticar a gratidão
e a autoaceitação fortalece a autoestima. É fundamental definir objetivos pessoais baseados em valores internos, em vez de expectativas externas. Refletir sobre o que realmente importa permite estabelecer metas alinhadas com a própria identidade. Manter um diário pessoal facilita a introspecção e ajuda a reconhecer padrões de pensamento que podem estar impulsionados pela necessidade de validação externa. Isso fortalece a autenticidade e o autoconhecimento. Os sistemas educacionais costumam se focar na avaliação externa por meio de qualificações e reconhecimentos, o que reforça a ideia de que o valor de uma pessoa depende da aprovação de outros. Algumas culturas enfatizam o sucesso individual, enquanto outras priorizam o bem-estar coletivo. Essas diferenças afetam a forma como as pessoas buscam e percebem a validação externa. A família desempenha um papel crucial na formação da autoestima. Uma criação baseada na aceitação incondicional fomenta a segurança emocional, enquanto uma educação centrada na validação externa pode gerar insegurança. Definir o sucesso em função de valores internos, em vez da validação externa, permite uma maior satisfação pessoal e bem-estar emocional. Um ambiente de apoio mútuo baseado no crescimento pessoal é mais benéfico do que uma comunidade focada na competição e na comparação. O sucesso não deveria depender unicamente de conquistas externas, mas do alinhamento com os próprios valores e o bem-estar pessoal. Um enfoque interno permite uma vida mais autêntica e plena.